Oráculo do dia, e hoje, segunda-feira, vamos meditar na palavra de Deus em um texto que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, verso 15. Vamos falar sobre o incesto praticado por Amnon, ele que abusou de sua meia-irmã, Tamar, e o texto que nós vamos ler fala disso. Verso de número 15 diz assim: Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: Levante-se e saia daqui. Esse texto o capítulo 13, ele vai falar sobre esse pecado que Amnon comete. A Bíblia diz que ele se apaixona pela sua irmã e a deseja, então ele planeja ali um plano para que ele pudesse possuir a sua irmã. Ele faz isso, ele comete esse pecado e depois que ele comete esse ato, depois que ele comete esse abuso, o texto que nós lemos vai dizer que ele sente uma aversão por ela. Então, ele a expulsa de sua casa. Isso é apenas um reflexo daquilo que Davi ele havia plantado lá atrás. Uma das consequências de seu pecado foi que Deus falou através do profeta Natan, é que da própria casa de Davi se levantaria um mal contra ele. Então, quando Davi ele decide ter várias mulheres e, por último, ter a mulher de Urias, que era um dos seus homens de confiança, ele vai plantando várias sementes, ele vai plantando várias sementes de coisas erradas que, no seu tempo, ele iria colher o fruto daquilo que ele havia feito de errado. Então, o incesto de Amnon é apenas o resultado daquilo que Davi fez. Tanto é que ele, Davi, sempre se sentia culpado por tudo o de ruim que acontecia dentro de sua casa. Mas, se nós formos analisar o padrão bíblico de Gênesis, que é o padrão da família, um homem, uma mulher e seus filhos, e tratar e criar os filhos dentro da disciplina bíblica, isso resolveria o problema de Davi. Mas não foi isso que ele fez. Ele teve várias mulheres, teve vários filhos com várias mulheres, e o futuro dessa família não poderia ser outro a não ser o conflito familiar, a briga familiar, o incesto entre irmãos, a morte entre irmãos. E nós vamos ver mais para frente que todas essas coisas vão se voltar contra Davi. Então aqui Davi está enfrentando um problema familiar que ele mesmo causou por não cumprir a palavra de Deus e por não ser fiel a Deus quanto aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E Davi agora está colhendo as consequências das suas atitudes erradas. Precisamos ler tudo isso, aprender com tudo isso e retirar, extrair da Bíblia lições preciosas e estar atento que quando não cumprimos o que a palavra de Deus nos ensina, a própria Bíblia já nos dá exemplos de consequências que são causadas pela desobediência. Então, pense nisso, que Deus abençoe sua vida, nos dê aí aquele like no vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém também. Fica na paz e até a próxima.